Nós esperamos meses pela sua vinda, ministro, porque, de fato, não é natural ter a principal autoridade responsável pela política monetária no país, que é parte do Conselho Monetário Nacional, que é o gestor do Ministério da Economia, que determina as diretrizes da agenda econômica do país, que seja diretamente beneficiado pela sua ação desastrosa à frente do Ministério da Economia. O senhor me desculpe, mas o senhor vir aqui no primeiro bloco, eu ouvi todos os blocos, dizer que coloca seu dinheiro em offshore para não pagar imposto é quase um tapa na cara do povo brasileiro, que paga tributos, os pequenos e micros que são, né, sobretaxados, enquanto nós temos um paraíso para os acionistas de offshores e também para especuladores. O senhor disse que se o dólar chegasse a R$4, R$5, teria que ter acontecido muitas tragédias. Eu quero lhe lembrar que o dólar chegou a R$5 antes do Covid. Vocês fazem um cálculo raso para tentar justificar a maior crise econômica que se aprofunda sob a sua gestão apenas na consequência do Covid, quando, na verdade, o dólar já beirava os R$5 antes da pandemia. Eu lembro muito bem, estou aqui acompanhada do deputado Glauber, do deputado Ivan Valente, no dia 12 de março de 2020, na reunião que nós três estávamos, que estava começando o Covid no Brasil, o senhor disse que o Covid ia ser rapidinho, bastava 5 bilhões de reais e a privatização da Eletrobras, que tudo resolvia, deputado Glauber. E a realidade mostrou que o senhor estava redondamente enganado. Redondamente enganado e teve que ser derrotado pela Câmara dos Deputados para ter o auxílio emergencial de R$600 e o duplo benefício de R$1.200 para as mulheres, chefes de família. E nós seguimos na luta para não privatizar a Eletrobras, porque o seu governo também é responsável por um enorme aumento da conta de energia que vai piorar se a Eletrobras for privatizada. O seu governo é responsável por uma inflação de 4 dígitos. A sua condução da política econômica é responsável por as pessoas estarem pagando os alimentos às alturas. 40% de aumento do arroz. O Brasil, que é o terceiro maior exportador de grãos, justamente porque é lastreado no dólar. E o senhor diz que não tem nada a ver, são seus investimentos offshore. O senhor não tem vergonha de ter ganhado 1.200.000 de lucro pela alta do dólar em 4 dias, ministro? Quando o senhor era ministro da Economia, e o povo brasileiro sendo escrachado com a sua política, pagando mais de R$7 o litro do combustível, mais os servidores públicos tendo que lutar toda semana em Brasília, porque o senhor, com a sua farra, né, do ponto de vista pessoal, no sentido dos lucros, o senhor segue querendo atacar os servidores de carreira, que é quem salvou vidas na pandemia, ministro. Se dependesse do seu presidente e do senhor, a pandemia teria sido muito pior. O presidente que se aliou com o vírus, combateu a ciência, combateu a máscara. Aliás, os únicos que passaram todo o evento aqui sem máscara e contra as normas da própria Câmara são justamente os expoentes da extrema-direita aqui na Câmara dos Deputados, os que boicotaram a vacina, os que tentaram, de todas as maneiras, inviabilizar as medidas sanitárias. Mas a crise anterior da reforma da Previdência, que o senhor disse que ia gerar milhões de empregos e trouxe um calvário para o povo brasileiro. O senhor mente nos dados de emprego, todo dia são dados oficiais do governo sendo desmentidos em cerca de 50%. Nós tivemos enormes perdas no mercado de trabalho. Enquanto isso, o senhor era beneficiário. Porque, evidente que é ilegal, conforme o artigo 5º, o senhor não poderia, ministro. O senhor não poderia, o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000, que proíbe funcionários de alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil e no exterior passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. A proibição se refere à política oficial sobre as quais a autoridade pública tinha informações privilegiadas em razão do seu cargo ou sua função. O seu caso, ministro, o senhor, além de ministro da Economia, é membro do Conselho Monetário Nacional, responsável pelas políticas de câmbio e de crédito do país, ministro. São 3 pessoas, o senhor é uma delas. Preside o Conselho Monetário Nacional. Mas, por favor, como é que não tem conflito de interesse? Mas mesmo que não fosse legal, e aqui obviamente é legal, seria indecente, imoral o senhor ser beneficiado pela política econômica que o senhor defende. Aí o senhor chega na comissão e diz, não, estava na reforma tributária a taxação do offshore. Ministro, eu quero lhe dizer aqui, com toda a autoridade, quem votou a favor da reforma tributária, porque começou a taxação de dividendos, embora de maneira tímida,
mas é preciso começar a taxar os grandões. O senhor fez lobby para tirar a taxação das offshore, ministro. O senhor foi em um evento da CNI com a Febraban e disse que tiraria a taxação das offshores. O senhor deu entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que tinha que tirar a taxação das offshores. Sabe o que eu acho que aconteceu, ministro? A sua equipe colocou, e o senhor, defendendo os interesses próprios dos seus amigos do sistema financeiro, esses sim, verdadeiros parasitas. Não os servidores públicos, que são trabalhadores que salvam vidas. Esse sim, sistema financeiro, verdadeiros parasitas mesmo. O senhor viu que tinha essa taxação e tirou da lei, porque não tem explicação, ministro. O senhor, em julho deste ano, atuou para tirar o artigo que tratava, eu posso lhe dar o nome do artigo, o número do artigo, embora o senhor saiba, o artigo 6º, a taxação de offshores. O senhor, maior autoridade da política monetária e econômica do país, beneficiário de uma política econômica antipovo que faz o senhor enriquecer junto com seus amigos.